Nós estamos vendo isso num passo acelerado. Nós precisamos atentar para isso. Se nós não podemos fazer muita coisa, devemos fazer a nossa parte. Nós estamos vendo aí agora uma confusão nas redes sociais de quem é mais santo, quem tem mais autoridade, quem está mais tempo. Não estamos respeitando o corpo de Cristo. Somos todos membros e cada membro tem sua função. Cada membro é importante ao corpo. O que temos visto é uma confusão no corpo de Cristo e alguns até com aparência de que fazem parte do corpo, se titulam fazendo parte do corpo, mas nós sabemos que compete a Deus saber quem está e quem não está. A Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem, do justo e do ímpio. A Deus compete isso, não compete a nós. Mas estamos apontando o dedo, dizendo esse pode, esse não pode, esse é, este não é. Não cabe a você a cadeira do juiz. Deus não te deu esta cadeira e nem esta autoridade. Acontece que estamos vivendo isso. Não podemos negar esta realidade. Estamos vivendo um tempo em que tudo está secularizado. O louvor da igreja, eu sou pastor de igreja, sei disto. Sabe, as pessoas, umas cantam para se aparecer, outros não têm compromisso com o altar. Às vezes o cantor, aquele que adora, o levita, né? Ele está consagrado, ele busca o Senhor, mas o músico já não está. Eu estava hoje ainda olhando alguns vídeos e dizendo como isso está difícil. Pessoas com vocação, com autoridade, com poder, com unção, com inspiração divina, mas que estão rodeados de uma equipe sem compromisso alguma. A pessoa estava cantando, né? Mas o seu músico estava totalmente desalinhado àquilo que o Senhor quer dele, aquilo que o Senhor tem chamado ele para. Se você for pesquisar, e hoje em dia a vida de muita gente, isso também não é correto, né? A vida de muita gente está em detalhes. Você pode postar uma foto com a sua esposa, com a sua filha, de algum lugar que você tenha ido, sabe? Motivando as pessoas naquilo que Deus tem feito na sua vida, impulsionando as pessoas a buscar uma vida melhor, de maior qualidade, mas tem pessoas que colocam tudo lá. E muita coisa que é colocado lá nas redes sociais dá um mau testemunho do cristianismo ou da vida cristã que você professa. Se você olha, e é nesse sentido, eu não quero que você entenda que eu estou julgando, mas é nesse sentido que você olha, às vezes quem está chefiando o louvor, a pessoa que está diante, na frente da adoração, e aí você vai conferir quem são os seus músicos, porque você acha estranho o comportamento. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, você tem que glorificar a Deus no comportamento, até no seu olhar, sabe? Não tem um olhar malicioso, não tem um olhar sagaz, ligeiro. A Bíblia fala sobre isso, sobre sinais com as mãos, sinais com os olhos, que eram abomináveis a Deus. Escute bem isso. São em pequeninas coisas que você testemunha quem você é, a que família pertence. E se você pertence à família de Deus, cuide bem como você está se comportando. Antigamente, os crentes eram cobrados de como se falavam, de como gesticulavam, de como se vestiam, né? Hoje em dia não. Nós olhamos uma turma na massa, nós não conseguimos distinguir quem é quem. Ai, mas Deus quer o coração. É isso que eu estou chamando de secularidade. Quando você não tem diferença alguma. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras. Significa que o povo que será arrebatado tem obras diferentes dos outros. E se é zeloso é porque guarda algo que lhe foi ensinado, algo que lhe foi instruído. Então o povo de Deus é diferente assim. Mesmo que você queira colocar todo mundo no mesmo balaio, não é verdade. Isso se chama secularismo. Muitas pessoas estão secularizando o louvor, secularizando a palavra, secularizando até a sua própria opinião, estão entrando na mesma onda que os demais, no mesmo linguajar. Hoje nós temos pastores que falam um linguajar totalmente estranho ao púlpito, ao altar, aos santos, mas idêntico com aqueles que estão lá no baile de funk ou na vida promíscua. Infelizmente,
nós estamos vivendo isto. E isso está atestado na palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que nos últimos dias nós viríamos isso, testemunharíamos isso. E o próprio Jesus disse que porventura haverá fé na terra. É lógico que tem a fezinha na Mega Sena, tem a fezinha, não era de uma fé comum, natural. Estava falando da fé genuína, vinda, originada na palavra de Deus. Hoje em dia, cremos em tanta coisa, aplaudimos tanta gente, idolatramos. E eu nem estou falando de idolatrar políticos. E olha que esse assunto dá pano para manga, né? Infelizmente, estamos vendo um descalabro de comportamento, de palavras. Infelizmente, grandes lideranças no mundo gospel, como se dizem por aí, estão dando um mau testemunho, estão dando escândalo a respeito do corpo de Cristo. E isto não é aceitável e nem agradável a Deus. Eu sou pastor, eu oriento sim a minha igreja a respeito dos viés de políticas contrária aos princípios cristãos. Eu falo sim contra a esquerda, eu falo sim contra partidos progressistas que defendem o aborto, que defendem a homofetividade. Eu falo contra isto, ensino porque é meu dever. Vai contrário à palavra de Deus, eu tenho que falar. Agora, nós temos que ter muita vigilância de não estarmos super protegendo uma imagem que pode ser o alvo da tua adoração e da tua idolatria e ferindo os nossos queridos irmãos. É o que temos visto agora, nessa última eleição. Infelizmente, feriu não a um candidato, feriu a um corpo. A Bíblia diz que, estando uma parte do corpo ferido, o corpo sente, né? O corpo sente. Então, queridos, cuide o que você está falando, aonde você está indo, frequentando. Não torne banal o santo. A Bíblia diz, ai daquele que torna o doce em amargo, ou o santo em profano. Ai é um ai de juízo. Cuidado, não torne as coisas de Deus efêmeras. Não torne as coisas de Deus sem valor. Não torne as coisas de Deus um descaso. E quando eu digo coisas de Deus, não é o altar da tua igreja de acrílico ou de metal, não. Eu não estou falando dos utensílios do templo, não. Eu estou falando daquilo que realmente compõe o corpo de Cristo, que são pessoas. São pessoas. Não banalize a autoridade sacerdotal. Não banalize a autoridade da liderança espiritual, que é bíblica. É Deus que dá pastores à igreja, mas infelizmente alguns pastores não estão sendo dignos, não estão sendo dignos da sua indicação divina. Outros obreiros, a Bíblia diz, orai, pois, ao Senhor da seara, que Ele dê obreiros para a sua seara. Até os obreiros, não importa se você é um auxiliar, diácono, presbítero, seja lá qual foi o cargo, o título que você tenha, isso não tem relevância também. É uma posição de reconhecimento e honra, amém, glória a Deus por isso. Mas o importante é você servir. Agora, não torne isso banal, sem valor algum, desprezando um aos outros. Irmãos, a Bíblia é cheia de advertências, correções a uma igreja que não se comporta como corpo e não venera, não respeita aquele que é o cabeça, que é Cristo. Se tu não ama, não compreende ao teu irmão, você não pode amar a Deus. É o que a Bíblia diz. E amar não é simplesmente abraçar, sorrir. A Bíblia diz que é suportar, também é amar. Quando você não consegue, de alguma maneira, através do conselho, do carinho, mudar o comportamento daquele irmão, suporta ele, mas não jogue ele à cova dos leões. Que Deus tenha misericórdia. Outros sim, estão secularizando o louvor. Nós estamos vendo pessoas que têm o compromisso, e esse é o papel do adorador, elevar o nível espiritual, levar a igreja a entronizar Cristo no culto. Culto é isto, culto é serviço, culto é tributo, culto é louvor dado a alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Mas é o contrário que nós estamos vendo. Nós estamos vendo famosos, estrelas, ídolos gospel, como você queira dizer, ou como estão dizendo aí fora. Nós estamos vendo uma quase veneração, adoração a uns e não a outros. Que é isso, queridos? Aonde é que nós vamos parar? Aonde é que nós vamos parar? Isso acontecia no mundo dos famosos, dos atores de Hollywood, e nós estamos vendo o que está acontecendo em Hollywood.
porque aquilo é um caminho de perdição e nós vamos trilhar esse caminho agora. Agora nós vamos nos dar o luxo de trilhar o mesmo caminho, sabendo o destino que isso leva. Estão buscando vanglória, fazendo negócio de vós. A Bíblia diz que nos últimos tempos fariam negócio de vós. Uma coisa, e eu sou a favor da obediência à palavra de Deus, eu sou a favor daquilo que a Bíblia ordena para a manutenção da casa de Deus, que são os dízimos, as ofertas, os votos que são bíblicos. Eu concordo com tudo isso, é bíblico. A igreja precisa se manter e continuar crescendo, evoluindo, tudo com modéstia, moderação, temor a Deus. Agora, você fazer do outro o alvo dos seus prestígios, das suas vontades, dos seus deleites, subjugando alguns para que você possa ter alguma coisa. Eu nem falo só condições financeiras, posição, visibilidades, likes, curtidas. O que é isso, querido? Sabe o que é isso? Eu vou dizer a você: falta de amor, secularismo dentro da instituição, porque igreja, muitos desses já não são, e quando a trombeta tocar, Deus vem buscar um povo especial, não é esse povinho de confusão aí não, é um povo especial, zeloso de boas obras, que sabe amar, que tem bom trato, trata em amor, que até disciplina e admoesta o seu irmão, corrige o seu irmão, porque isso também é amor, mas faz isto no oculto, conversa, não grita, aconselha e não espragueja, amaldiçoa, envergonha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixe-me dizer uma coisa: pastores, vocês precisam orar mais, jejuar mais e voltar. Não é que vocês não conheçam a palavra, preciso voltar para as Sagradas Escrituras. Louvores precisam ser inspirados por Deus, letras precisam ser inspiradas por Deus. Para com essa coisa de ficar repetindo, com essa batida que movimenta o corpo, mas não movimenta o espírito. Sejam verdadeiros condutores do povo de Deus a entronizar Cristo no culto, na igreja, no ambiente. Cada um dos adoradores venham adorar a Deus em espírito e em verdade. Que os pastores não sejam simplesmente eles cobrados de ter uma vida ilibada, que é o nosso dever, uma vida de oração, uma vida de consagração, mas os que cantam também. E deixe-me dizer uma coisa que tem me chamado muita atenção. Às vezes os pastores são cobrados e tem até alguns cumprido suas obrigações. Nós temos obrigações sim, não é ninguém é obrigado a nada, temos sim. Temos obrigações com o corpo de Cristo. A Bíblia manda nós apacentar o rebanho do Senhor, sabendo que iremos prestar conta das suas almas. Nós não estamos falando de coisas efêmeras, materiais e palpáveis. Nós estamos falando de almas, coisas eternas. Temos dever sim. E olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Você que canta e louva o Senhor tem dever também. Não é só os pastores ou os que pregam que não tem dever. E deixe-me dizer ainda mais, que é uma das coisas aterrorizadoras que nós estamos vendo aqui. Músicos sem compromisso com Deus. Achamos engraçadinho dizer que o baterista é pegador, que o guitarrista é pegador, que o tecladista está movimentando a cabeça das menininhas da igreja. Você que é músico, tenha compromisso com Deus, pois senão Deus vai julgá-lo, Deus vai puni-lo por isso, viu? Quem sabe tu nem veja a face do Senhor, quem sabe tu nem tenha esse contato face a face com o Senhor. Assim como pesa aos ombros de um pastor o compromisso com o rebanho, também pesa o compromisso sobre o levita, o cantor e o músico. Que falta de temor nós estamos vendo. É aquilo que eu falei no início, secularismo. Estão secularizando a adoração a Deus. Uma das coisas que o diabo tem mais atacado, olha, tem atacado todas as áreas, mas a música, e principalmente a parte musical, não só o cantar, não só os cantores, os adoradores, mas principalmente a parte musical está sendo muito atacado. Você pensa que porque você está tocando um teclado, tocando um violão, um contrabaixo, você não tem que jejuar e orar, não? Você não tem que ter compromisso com a tua igreja, sentar para aprender, se levantar as mãos e glorificar a Deus no culto, derramar a tua alma diante de Deus, alimentar, assim como tu alimentas o teu corpo, alimentar também o teu espírito e a tua alma diante do Senhor?
Queridos, voltamos para os princípios, voltamos de onde caímos, de onde se afastamos daquilo que é bíblico, aprovado por Deus. Eu quero que você atente para aquilo que eu estou falando nesse vídeo, porque isso vai servir de bênção para a tua casa, vai servir de bênção principalmente para você, porque te garantirá um ministério cheio do poder de Deus, um ministério sério, honrado por Deus. E se Deus quiser te dar prestígio, Deus te dá. Se Deus quiser fazer o teu nome grande, Deus vai fazer. Se Deus quiser te honrar, Deus vai fazer. É bíblico também. Abraão, a Bíblia diz que Deus lhe deu um grande nome. Deus pode dar a você também. Agora, não queira fazer qualquer coisa ou de qualquer maneira para alcançar likes, curtidas e views. Cuidado, os olhos de Deus estão te vendo. Pode que 1 milhão de pessoas estejam te enxergando e vendo só o que tu está apresentando, mas não estão vendo o teu particular, aquilo que você está fazendo longe das câmeras. Mas os olhos de Deus tudo vê. Os olhos de Deus tudo vê. É melhor você ser honrado por Deus do que ser honrado pelos homens. É muito melhor. Eu não estou dizendo que você não deve procurar a viver uma vida de maneira a receber honras, a receber o prestígio, porque isso Deus dá também. Como é que vai ser um homem honrado se não for através daquilo que Deus faz na sua vida, né? Prestigiado por aquilo que se dedicou, aquilo que se esmerou? É lógico, não há pecado nisso. Deus honra muitas pessoas. Veja, Deus honrou a Davi diante de Saul. Davi tocava harpa, os demônios saíam da vida de Saul e por isso ele foi honrado. E você pode ser honrado sim, tocando teu instrumento na igreja, cantando o louvor que Deus te deu para adorar a Deus. Você que prega a palavra de Deus, ser honrado, trazendo um recado de Deus para a igreja. Mas não procure aplausos, procure estar no centro da vontade de Deus, que o demais são apenas consequência. Você precisa entender isso, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida. Eu estarei gravando mais vídeos a respeito da nossa realidade. Eu não estou aqui apontando o dedo a ninguém. Eu estou aqui te chamando a atenção, trazendo uma reflexão sobre a realidade que estamos vivendo no dia de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós e que você e a sua casa sejam abençoados grandemente por Deus. Não deixe de ter temor a Deus. Se necessário, jejue mais do que tem jejuado. Ore mais do que tem orado. Leia a palavra. E se não está fazendo isso, volte a fazer, porque Deus vai honrar você. Deus mesmo vai produzir os resultados que tanto você sonha e deseja na sua vida. E eu vou dizer uma coisa: quando Deus produz na nossa vida, é muito melhor do que aquilo que a gente buscou com as próprias mãos. Cuidado para não se engodar, não se enganar com as ofertas do diabo sobre a vanglória. Cuidado. Deus te abençoe grandemente. Espere no Senhor. Nos céus terás galardão, mas aqui também o Senhor te honrará. Deus te abençoe.